Não acreditem nisso, de que você não tem cura, você vai morrer com isso. Aceite porque você vai viver com dor, você vai viver com esse problema. Não acreditem. Menos é tudo. Bem-vindo ao episódio em que estamos trazendo como convidado a doutora Joelma, fisioterapeuta, especialista em região cervical, no pescoço. Na verdade, o pescoço é o centro de muitas doenças, de muitos sinais que muitas vezes são negligenciados, uma pessoa nem imagina que seja devido ao pescoço. A Joelma, além de ser uma grande convidada, é uma grande amiga que eu a conheço desde os 12 anos de idade dela, há pouco tempo. Fui colega da mãe dela no Hospital Getúlio Vargas e via a Joelma brincando nos corredores do Getúlio Vargas com a mãe dela. E depois eu tive o privilégio de tê-la como paciente, depois virou minha amiga, e a gente se vê muito, ela vem de vez em quando como paciente aqui. Então, Joelma, bem-vinda. Eu queria primeiro que tu contasse um pouco da tua história, como é que foi tua formação, como é que foi tua decisão em fazer essa especialidade tão linda que ajuda tantas pessoas a ficarem bem, terem uma qualidade de vida melhor. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente. Primeiro dizer que ele é suspeito de falar de mim. Realmente, tempos de Getúlio Vargas, né? Tempos do Hospital Getúlio Vargas. Então, desde os 12, 15, ele foi o primeiro tratamento que eu comecei com ele, com meus 15 anos. Depois foi tratamento aqui com ele, com a questão do melasma. E assim foi, anos e anos, e até hoje, com 42 anos, e está aí prolongando essa amizade, que continue perpetuando por muitos anos. E desde os meus 19 anos, quando eu entrei na faculdade, né, fiz a fisioterapia, fiz 5 anos, saí, comecei a entrar na área de cabeça e pescoço. Então, essa área de cabeça que a gente chamou de cabeça, face e pescoço, né? Então, nessa área, eu entrei em 2008, 2007, quando eu me formei, em 2008 eu passei já no mestrado, e no mestrado eu nunca mais saí. Então, eu já estou há 18 anos nessa área. Né? Foi ontem. Foi ontem. Passa rápido. Passa rápido, né? Tu estava me falando ali que ia fazer 40 anos de formado. E eu, daqui a 2 anos, vou fazer 20 anos de formada. Então, passa muito rápido. 18 anos já nessa área que é, para mim, não só meu ganha-pão. Eu digo assim, não é isso daqui é nosso trabalho, mas é aquela situação, você está ali porque você gosta. Porque você é apaixonante, né? E te tá fazendo o que a gente gosta. A gente não tá só pela questão realmente, eu sempre falo assim para minha filha, não faça porque você vai ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Então faça por amor, faça realmente, e o dinheiro vai vir. Ele vai vir fluindo naturalmente na sua vida. Então, hoje, 18 anos, eu estou com a mesma paixão, com o mesmo amor na minha área, e nunca mais deixei, né, de atuar na área de dor, na área de cirurgias, disfunções, nessa área que é tão carente ainda. A gente diz assim, poxa, 18 anos, sim, que as pessoas ainda tem aquela situação. Quando você entrou nessa área, você viu que ainda tinha poucas pessoas. E ter pessoas capacitadas para aquilo ainda é uma coisa que a gente ainda está ainda devagar. Porque, querendo ou não, não tem aqui em Manaus. A gente tem que sair ainda de Manaus para ter muita questão de conhecimento. Você, a se aperfeiçoar, você crescer, você tem que muitas vezes sair. E é um custo muito alto sair de Manaus. Sim. Né? Então, a gente sabe que sair de Manaus não é barato. Então, quando eu fiz o mestrado, eu tive que ficar 2 anos fora de Manaus. Voltei, tive minha filha tem 16 anos, e assim, ou seja, até hoje, eu nunca parei, estou toda hora dando palestra em congresso, pós-graduação, estou toda hora viajando, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente não para, tu para, até hoje. Também. Não! E as pessoas dizem, minha filha, mas mamãe, eu não quero parar da saúde porque eu não para de estudar. Aí eu falei para minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa, para você ser referência, ou para você trazer sempre as melhores coisas para o seu paciente, as melhores oportunidades, melhores coisas científicas, ou as melhores tecnologias, você tem que estudar. Se você for para a área de direito, tu vai ter que estar estudando. Se você for para a área de arquitetura, você tem que estar estudando. Porque tudo, toda hora está o quê? Mudando, está o tempo todo renovando. Todo o tempo muda, está girando, ele não está parado. Então, o tempo todo a gente tem que estar se aperfeiçoando. Então, quando a gente fala em questão de saúde, toda hora a gente tem que estar, porque tecnologia, novidade não para. A gente vai num congresso e mudou? Como assim? Já mudou? Já? Da noite para o dia muda. Aí a gente fala assim, como assim? Mal eu comprei aquele aparelho, já tem outro. Então, eu digo que minha vida se fecha em 3 situações, né?
fisioterapia, viagens e filha. Porque a gente fica ali naquela situação. Peraí, vou para cá, vou para lá, não, aí sobrou dinheiro, aí faço isso, aí tá. Então você fica ali, surgiu mais uma novidade, vou levar para meus pacientes, porque isso aqui vai agregar no meu tratamento. Isso que é bacana, né? Eu adoro estar viajando. Sou suspeita de falar. Eu sei que tu também adora estar nessas tecnologias, né? Ainda mais quando a gente chama a gente para estar vendo, olha, tem essa tecnologia nova, tem isso, vamos lá. Nossa, eu amo. Sou apaixonado pela ciência. A gente faz qualquer coisa para estar com o que há de novo. Com o que há de novo. Está nos eventos internacionais que trazem para nós o que há de novo. Conta assim a tua rotina, como é que é. E depois a gente vai discutir um pouco mais de sinais precoces de algumas doenças, de algumas coisas que às vezes as pessoas certamente passam batidas. Me fala como é que é a tua rotina de consultório. Nossa, rotina de consultório, assim como para você, é aquela situação. É uma adrenalina todo dia, né? Todo dia tem uma caixinha de surpresa. Na minha área, então, é toda hora. Eu lido muito com pacientes que têm dores crônicas, é o meu carro-chefe. Pacientes de cirurgias, principalmente cirurgia ortognática, cirurgias oncológicas, por exemplo, de boca, tireoide, tá? Então, muito desse tipo. Paciente com DTM, tá? Paciente com cervicalgia, pontos de dor que a pessoa diz assim, nossa, eu tenho uma dor que vai para minha cabeça, não sei de onde está vindo do pescoço, ou está vindo da face, né? Então, existem hoje, nossa, se a gente for colocar aqui uma carrada de situações que aparecem para mim. E você falou assim, quem me encaminha? No começo, a gente precisa, lógico, para o nosso network. E até hoje a gente precisa, né? A gente depende, querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita e dizer assim, não depende de outro. Depende sim. A gente depende, eu te encaminhar, você me encaminhar, porque a gente tem confiança no trabalho do outro. Se eu encaminho para você, é porque eu confio no teu trabalho. Se você confia para mim, é porque você confia no meu trabalho. E assim até hoje. Apesar de que hoje os pacientes me procuram mais, né? Vamos dizer assim, 50-50. Antigamente era mais 100% indicação, e hoje eu vejo que tem parceiros, muitos parceiros, graças a Deus, que encaminham pacientes para mim, e também tem pacientes que me procuram, porque fulano falou muito bem de você, porque o paciente, porque a família, porque o tio, porque o amigo, porque o irmão me encaminhou para você, que você é a minha... Eu acho até engraçada essa frase. É a minha última esperança. Eu acho até engraçado, né? É minha última esperança. Eu disse que eu vou botar lá na placa do consultório assim, casa da minha última esperança, né? Porque eu falei, ou seja, o que ninguém resolveu, né? Tia Jojo quer que resolva, né? Eu digo assim, como assim? Então eles querem que você solucione o problema. Só que a gente tem que ver o porquê que está persistindo aquilo, né? Eu vou colocar agora para a situação que eu passei contigo. Eu tinha um melasma que eu não conseguia tratar. E todo mundo, passa creme, passa isso, passa aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. E foi tu, a única pessoa que disse assim, é isso. E tratou, e curou, e acabou. Que alegria. E aí, como é que eu vou dizer, não vou encaminhar para o doutor Ida? Não tem como, porque tu vê resultado. Tu disse, a pessoa realmente me deu o resultado que eu queria. Então, hoje, graças a Deus, a internet, lógico, o Google, né, o Instagram, o Facebook, hoje você tem muito mais a questão das pessoas te verem. Antigamente, você dependia muito de indicação, porque não tinha essa questão na internet. Então, vai lá com fulano, no prédio tal, não tinha como tu mandar localização. É verdade. Olha, na rua tal, virando a esquina tal, fazendo assim tal. Hoje tu manda localização pelo celular, gente, já era, tu tá lá. Né? Então, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Né? E quando as pessoas te dizem assim, vai lá com a Joelma, vai lá com o doutor Ilner, vai lá que realmente você vai ter o resultado que você quer. E isso é legal quando os pacientes chegam assim, olha, me disseram que você é a única pessoa que vai tratar isso aqui. Eu digo, aí eu me sinto já, na hora eu me sinto meio acuada, sabe? Eu disse, poxa, que legal, né? Mas me deu uma responsabilidade. Mas, assim, mas o que está acontecendo? Vamos lá primeiramente para saber se é a minha área. Porque eles vêm com muita expectativa. Aí eu falo assim, se for da minha área, eu vou conseguir fazer o meu possível. Se não for, eu vou te caminhar para a melhor pessoa do mundo. Então, eu sempre falo assim, se for para mim, você pode ter certeza que eu vou tratar. Se não for, você pode ter certeza que eu vou mandar para a melhor pessoa do mundo. Se duvidar, até para Deus. Eu falei assim, mas que você vai sair com uma solução daqui você vai. Porque a maioria dos pacientes chegam com falta de esperança. Eu acho que isso também chega contigo Desespero, aqui, né? Desespero, né? Então, é aquela situação, você lidar com a dor dos outros, você tem que ter uma empatia, uma humanidade fora de si. Você tem que ver como se aquela pessoa fosse teu melhor amigo, uma pessoa da tua família. Eu fico muito chateada, um dia desse eu desabafei no Instagram, eu peguei já
telefone com raiva que eu estava, e do jeito que estava eu nem editei, eu peguei e publiquei. Porque os pacientes chegam desacreditados, já chegam tristes, porque houve tanta bobagem de profissional. E eu não estou falando só por exemplo, o pessoal fala assim, você fala de... Não falo de médico, porque tem fisioterapeuta da minha área que não sabe o que está fazendo, dentista, médico, fono, é todo mundo. É você saber onde que é a tua ossada. Se eu não sei, passa. Né? Pelo menos houve uma segunda opinião. Houve uma segunda, eu sempre falo isso, houve uma segunda opinião, não faça pela primeira. E eu falo para o paciente, não quero que você acredite em tudo que eu estou falando, quero que você procure saber se é verdade. Então você vai, eu estou lhe dando a informação e depois eu quero que você procure se essa informação é verdadeira. E aí o paciente ele começa a confiar no que você está falando, né? Porque às vezes, sei o que, ainda estou na dúvida, eu vou lhe passar e você depois procura uma segunda opinião e veja se é isso realmente. Né? Então, hoje meu nicho ele é muito alto, mas a dor crônica hoje em dia ela está bem alta no meu consultório, né? Principalmente então, pelas dores de cabeça. O principal motivo de busca do teu trabalho é dor, né? Hoje é dor. E quais são esses tipos de dores? A gente tinha conversado antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, que tem mais de 300 tipos de dor de cabeça, né? Quais são esses pacientes, assim, por que prepondera de pacientes que te buscam? Quais são as principais causas? Quais são também sintomas preliminares que às vezes a pessoa talvez negligencie e que devam te procurar? Quais são esses pacientes? Tanto quais são os que são frequentemente o teu público-alvo e quais que deveriam ser, mas que não são porque não têm conhecimento? Boa pergunta. A maior... Vamos colocar pelas dores de cabeça, né? Quando a gente falou ali. Muita gente acha que existe somente um tipo de dor de cabeça. Eu acho que eu só tenho, sei lá, a enxaqueca. Mas assim, tudo que é dor de cabeça eu tenho enxaqueca. E não é assim que funciona. Enxaqueca é uma doença neurológica, tá? Então, quando a gente está falando em questão de dor de cabeça, a gente está falando numa gama, né, de classificação. Então, vamos colocar pela classificação internacional de cefaleias, tá? Que ela que dá ali o nicho de quais tipos e subtipos nós temos de tipos de cefaleia, ou seja, dores de cabeça. Então, quando a gente fala, por exemplo, questão de uma cefaleia tipo tensão, é um tipo de dor de cabeça. Quando a gente está falando, por exemplo, na migrânia, que é a enxaqueca, é um tipo de dor de cabeça. Tá? É um tipo de característica de dor de cabeça. Quando a gente está falando em cefaleia secundária DTM, que ela vem por causa que você tem uma dor, ou seja, uma disfunção na área da articulação temporomandibular, tá? E tem a cefaleia por abuso de medicamentos. Tem as cefaleias secundárias, primárias, as neuropatias cranianas, tem as neuralgias trigeminais. Tem vários e vários tipos. Esse hoje é o maior, vamos dizer assim, que as pessoas mais procuram pela questão da dor de cabeça. Eu sempre falo, a dor de cabeça ela é um sintoma. Então, por que está acontecendo isso? Alguma coisa foi enviada para o teu cérebro que alguma coisa está errada. Está disfuncional. Para eu te mandar dor, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. É um aviso, né? É um aviso. Né? Eu estou com uma dor de cabeça. Está até brincando, né? Lá fora, assim. Eu tenho uma dor de cabeça. Meu filho, a gente pode ter dor de cabeça por tudo, até por chifre, né? Dor de cotovelo, dor de chifre, dor de barriga, dor de tudo. Agora, o que está levando aquela dor? Quando a gente tem a dor, é a resposta final. Já processou várias coisas para se chegar no ponto final, que é a dor. Hoje, no consultório, eu vejo que os pacientes procuram mais pela questão da DTM, pela disfunção temporomandibular, pelo bruxismo, que hoje, depois da pandemia, então, bombou nas paradas de sucesso, né? Que depois da pandemia, eu digo que bruxismo é o point hoje em dia. Eu entrevistei recentemente a doutora Ana, que é dentista, e ela falou que, diferente do que era na nossa geração, que o motivo que levava ao dentista era cárie, hoje é mais bruxismo com alteração no dente, alteração no esmalte, fraturas no esmalte, etc. E isso aumentou muito, exatamente o que estás falando, durante a pandemia, após a pandemia. Uma outra coisa que eu vejo, que é muito frequente em mulheres, é uma dor na região cervical e nos ombros. Elas falam, eu estou com um nódulo aqui, eu estou com um caroço aqui, tem que amassar esse caroço. A minha esposa, de vez em quando, reclama disso. Aí tu vai lá com a bondade, diz, peraí, amor, peraí. Comprime, faz aquela trigger point, melhora e tudo mais. Eu queria que tu explicasse isso, que eu vejo isso, é muito frequente as pessoas queixarem isso. Eu queria que tu explicasse o mecanismo que leva a isso. Sim. Ou os mecanismos para as pessoas entenderem e verem a importância do profissional certo. Isso. Então,
Quando a gente fala, por exemplo, daquele que você estava falando agora, da questão, por exemplo, da enxaqueca. Vou voltar para a gente entrar nesse que você falou. As pessoas falam assim, eu tenho enxaqueca. Enxaqueca é um quadro clínico, vamos lá, colocar uma doença neurológica, e existem várias situações que podem desencadear, tá? Potencializar. Gatilhos, né? Gatilhos, tá? Porque a enxaqueca em si é uma doença genética, hormonal, neurológica, ok? Um distúrbio. E que dentro do pacotinho da enxaqueca existe dor de cabeça. Você pode ter enxaqueca sem ter dor de cabeça. Os pacientes não entendem isso. Como assim, Jama? Porque dentro do pacotinho da enxaqueca existe a dor de cabeça, mas eu posso ter a fotofobia, a osmofobia, que é a sensibilidade ao cheiro, à luz, a som. Eu posso ter náusea, vômito. Eu posso ter somente aquela sensibilidade no olho, tá? Eu posso ter uma dor pulsátil, mas muitas vezes eu não tenho a característica da dor de cabeça. Pode ter os escotomas, aquelas Pode, luzes. as auras. As Você auras. pode ter as auras, mas não precisa necessariamente ter dor de cabeça. Então a pessoa diz assim: eu tenho uma dor de cabeça muito forte, eu tenho enxaqueca. Não. Se tiver pelo menos 3 características dentro do quadro clínico da enxaqueca, ou seja, do quadro da migrânia, a gente sim pode diagnosticar como enxaqueca, tá? Então, por isso que eu digo, procure sempre profissional, o neurologista especialista em dor, o fisioterapeuta especialista em dor de cabeça, em cabeça e pescoço, ele vai saber diagnosticar, entendeu? Aí pessoas dizem, nossa, quando eu tenho muita atenção, e a gente entra nisso, quando eu tenho muita atenção, a pessoa já tem enxaqueca de muito tempo, porque é uma doença crônica, já é uma dor crônica. Mas muitas vezes vai aparecer depois dos 30 anos ou depois dos 20 anos. Pode aparecer, não é frequente, mas pode acontecer depois dos 40 anos, tá? Mas a frequência é entre 20 e 40 anos aparecer, tá? Então a pessoa diz, nossa, mas eu estou controlada, estou tomando a medicação, mas quando eu tenho uma tensão muscular, eu tenho uma raiva, eu tenho um estresse, uma ansiedade, isso daqui meu tensiona, que começa a me dar crise e começa a pulsar, fica só de um lado, começa a dar dor fundo de olho, pode levar isso também, tá? Por isso que tem gente que fala assim, eu tenho uma enxaqueca tensional. Gente, não existe enxaqueca tensional. Ou é enxaqueca ou é cefaleia tipo tensão. Você pode ter dois tipos de cefaleia numa pessoa só, mas você não tem enxaqueca tensional, não existe isso. Ou você tem uma, você tem outra, você tem as duas agrupadas ao mesmo tempo, tá? Por isso que tem gente assim, nossa, quando eu tenho essa tensão, me dá a crise da enxaqueca. Você pode estar tendo ali uma crise de tensão muscular ou uma cefaleia do tipo tensão e desencadear naquele momento também a enxaqueca, tá? Você pode ter 2, 3, 4 tipos de cefaleia ao mesmo tempo, tá? Então, não quer dizer que você, eu tenho que ter só uma característica, só um tipo de dor de cabeça. Não. Eu posso ter a DTM, eu posso ter o bruxismo, eu posso ter a enxaqueca e ainda posso ter a cefaleia tipo tensão. Meu Deus, esse tipo de paciente existe muito com frequência. E como é que faz o diagnóstico? Isso é pela história? O histórico, não. A gente não consegue identificar por exame. Não tem como você ver por ressonância, tomografia, somente clínico e palpação. Então, o paciente, ele vai te relatar. Por isso que a escuta, ela é muito importante. Então, você tem que saber escutar. A escuta ativa, o que é? Deixar o paciente falar. O que ele sente? O que ele está tendo? A história, né? A história. Desde quando começou isso? Foi com estresse, começa a falar, deixa falar, chora, fala, berra, o que quiser, fale. Aí depois você vai lá e diz, então vai ligando os pontinhos e começa a falar o quê? Começa a dar as perguntas certas para você coletar as informações corretas. E aí sim, o paciente diz, nossa, quando eu tenho um estresse muito alto, começa a me dar ponto de tensão. Esses pontos de tensão começam a criar uns nós, bem no meu pescoço. Quando eu crio esses pontos de tensão aqui, porque você vai o quê? Você vai fazendo contração muscular. Essa contração muscular, o que vai acontecendo? Você vai perdendo a contratibilidade, ou seja, vai perdendo essa força. Vai engatando ao ponto, né, de ficar. E aí não tem mais o que? Oxigenação. Essa falta de oxigenação vai criando o quê? Os pontos famosos, pontos gatilhos. Que dói que é uma beleza quando pega naquele pontinho, né? E eu falo para o paciente, quando você tiver um ponto que realmente tiver... Dá uma apertadinha, segura, faz uma compressa. Por que a compressa não é tão eficaz? Porque você aumenta a vascularização local, aumenta a oxigenação. E aí começa, de novo, a ter uma boa contração muscular. Então, você vai lá, faz a compressa, faz um pouco de alongamento, faz um pouco de massagem, começa de novo, voltar o quê? Ter uma vida naquele local. Tá? E tem gente que tem ponto gatilho com muita frequência. E tem duas profissões que eu digo que tem muito esse tipo de ponto gatilho.
Empresário e médico. Pô, tá? Os dois. A gente tem que saber o quê? Controlar. Né? Então, assim, os empresários, os médicos, eles têm um nível de carga emocional muito alto. É o tempo todo numa adrenalina. Então, eu vejo isso com muita frequência no consultório. Não quer dizer que as outras profissões não tenham. Sim, tem, mas eu vejo com muito mais frequência as duas profissões. Então, quando a gente fala assim, Joelma, por que tem pontos que quando eu toco, ele fica no local? E tem pontos que eu toco e vai para outro local a minha dor. Porque no ponto gatilho, existem 3 características. Eu posso ter uma dor local, uma dor miofacial local, que você vai apertar e você vai sentir dor no mesmo local que você está apertando. Tá? Você pode ter uma dor espalhamento, vou dar aqui o caso do masseter. Então, eu posso ter uma dor local, onde eu estou apertando é onde eu estou sentindo a dor. Eu posso ter uma dor em espalhamento, ou seja, vai em toda a região do masseter, tá? Eu estou apertando, está aqui na região do masseter. Ou quando eu estou apertando e me assim, nossa, tu aperta aí, dói no meu dente. Dói na minha cabeça. Realhada, né? Aí se chama dor irradiada. Por isso, o que ele estava falando lá fora, né? Que, ou seja, tem disse, por que eu aperto aqui e sinto dor no meu pescoço? Por que quando eu aperto meu trapézio eu sinto dor aqui na minha cabeça? Eu sinto dor aqui na minha mandíbula? Porque são pontos irradiados. E quando você tira aquele ponto de tensão ou aquele bendito ponto gatilho, pronto. Ele diz assim, acabou. Aí o que acontece? Vou contar um caso aqui real, tá? Eu tinha uma paciente que ela extraiu 3 dentes. 3 dentes. Porque ela jurava que era no dente. E o profissional não era especializado na área de dor. Extraiu os 3 dentes. Porque ela estava com muita dor no dente. Meu Deus. Uma paciente de 15 dias de pós-operatório ortognática. Eu falei, eu preciso que você caminhe agora todo dia, meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora por dia. Como assim? Eu tô com cirurgia ortognática. Preciso. Aí, só que ninguém explica o porquê. Por quê? As pessoas só dizem assim, ó, vai e faz. Peraí, explica por que eu tenho que fazer. Por que tem que tomar essa medicação? Eu quero saber por que eu tenho que tomar essa medicação. E eu expliquei ao paciente, quando você faz uma atividade física, não questão de carregar um peso, de uma caminhada, meia hora, 40 minutos, seja o que for, subir uma escada, você aumenta a circulação do teu corpo, vasodilatação. O edema que acontece, ele vai também, ou seja, do intersticial de fora para dentro. Aí você vai o quê? Enxugando mais ainda aquele pós-operatório. Então o paciente precisa andar, isso desde os primórdios, tempo de hospital, você precisa andar. O paciente pós-operatório põe para andar logo, precoce. Tem que botar logo para andar, por várias situações. E ela falou, meu Deus, eu não sabia. Eu disse, pois é, você precisa começar a caminhar hoje. Porque isso vai ajudar na questão tua do edema, vai ajudar na questão tua de você perder o medo de você começar a fazer suas coisas, porque o paciente fica igual robô, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? E quando você começa a explicar, ele sai do teu consultório mais confiante. Ah, eu vou. Digo, não vai pular o Carnaval de Salvador, né? Porque o pessoal também já sai assim, oh, eu vou andar de trio elétrico, né? Não tanto, né? Então eu boto limite. Eu digo assim, até aqui. O que você já tem que fazer? Isso. Então, aquela questão, você tem que explicar para o seu paciente. Eu acho que está faltando muito isso nos profissionais. Explicar, falar, conversar. E eu vejo que isso antigamente se voltava muito para o SUS, que as pessoas não falavam. E eu estou vendo muita gente com consultório não conversar com o paciente. E é uma queixa muito assim, pontual, frequente no meu dia a dia, sabe? O que acontece, acho que as pessoas agora com internet, com celular, acabaram se comunicando mais com os que estão longe do que com aqueles que estão perto. Então, esse mau hábito, ele se prolongou até o dia a dia. As pessoas não têm a paciência de ouvir o outro. Então, naquela pressa de atender o próximo paciente, de ganhar mais dinheiro. Então, não é por aí. O foco principal é resolver aquela queixa do paciente, entender o motivo pelo qual o paciente nos procurou. Uhum. Então, esse hábito faz muito bem, é fundamental para o diagnóstico. É impossível o médico adivinhar, é impossível o fisioterapeuta adivinhar a história. Então, ela tem que ser bem contada, tem que ser ouvida, para que a gente possa interpretar. Eu queria falar de uma doença que é frequente, a fibromialgia. Uhum. Deve chegar muitos pacientes com fibromialgia, e são situações que são, às vezes, dramáticas. Qual que é a frequência que chegam lá, esses pacientes, e quais são os principais sintomas que fazem com que eles procurem a ajuda da fisioterapia? Então, como minha área ela é muito voltada para essa área de cabeça, face e pescoço, a fibromialgia ela chega como uma doença secundária para mim. Então, por exemplo, a pessoa já tem
uma cefaleia crônica e ela tem como uma outra doença associada a fibromialgia. Então, eu vejo assim, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho a cefaleia tipo tensão, eu tenho a cefaleia em salvas, eu tenho uma dor crônica, seja o que for, mas eu tenho a fibromialgia associada. Então, é muito comum um paciente que chega comigo por uma causa, que ele vem comigo, por exemplo, pela questão da dor de cabeça, mas ele diz, eu também tenho a fibromialgia. Então está associado à dor. Ele vem sempre, ele nunca vem só com a fibromialgia. Ele nunca vem dizer assim, eu tenho só a fibromialgia. Eu não tenho só aquelas dores que podem ser múltiplas no meu corpo. Não, ele diz assim, eu tenho uma dor de cabeça crônica, mas eu já sou diagnosticada com fibromialgia. Faço o tratamento para a fibromialgia. Né? E quando esse paciente chega comigo, ele deixa a fibromialgia como segunda parte. Eu digo, epa, como assim? Ela tá junto com você, não tem como tu sair de casa. Peraí, eu vou tirar a fibromialgia, eu vou lá na Joelma, vou deixar ela aqui em casa. Quando eu chegar, eu volto, eu coloco de novo em mim. Tem como. Conjunto é um ser humano. Porque onde vai ser processado o nível de dor vai ser no mesmo local, vai ser lá no teu cérebro, do mesmo jeito. Quem vai mandar essa informação se chama córtex. Então, todo mundo que chega de informação de dor, seja a tua dor de cabeça, seja a questão da fibromialgia, vai todo mundo lá para a mesma portinha. Vai todo mundo lá para a mesma feira, né? Vai todo mundo para o mesmo local. Então, não tem como. O paciente muitas vezes diz assim, mas eu tenho aqui, mas quando eu começo a sentir essa dor, já começa engraçado, eu sentir uma dor na minha lombar, eu sinto uma dor na minha pelve, é uma sensação de indisposição, porque isso também faz parte do quadro, não da dor de cabeça, muitas vezes. Por exemplo, estou dando questão da dor de cabeça, mas é da questão da fibromialgia. E esse tipo de paciente é mais difícil de você tratar, porque é um paciente que ele já tem vários fatores associados, por exemplo, fatores emocionais. A questão emocional influencia diretamente no meu dia a dia de consultório. Por isso que entra aí psiquiatra, psicólogo, tratamentos multiprofissionais. Que é difícil você tratar um paciente de fibromialgia, que é um paciente de dor crônica, sozinho. É impossível, porque ele precisa de medicamentos específicos, ele precisa de um tratamento psicológico, que é um paciente que é catastrófico, cinesiofóbico, ou seja, tem múltiplos pensamentos que não deveriam existir, crenças que estão na raiz do paciente, do que ele acredita que é verdade, tá? O paciente tem medo de fazer movimentos ou fazer atividades porque ele acha que aquilo vai causar dor. Então, a fibromialgia, ela é mais a questão de uma educação, muitas vezes, do que você dizer assim, toma isso daqui porque vai tratar a tua fibromialgia. Se você reeducar outras coisas no paciente, ele vai ter um tratamento eficaz. Tem cirurgia para fibromialgia? Não tem, é só tratamento conservador. Ele é um tipo de dor crônica, mas se você for no ponto certo do paciente, eu tenho uma paciente que chegou comigo, posso até falar o nome dela porque ela me cede em todos os lugares para falar o nome dela, a Joyce. A Joyce chegou comigo, ela chegou em desespero, a ponto da questão de pensar muitas besteiras, né, no pensamento dela. Ela não acreditava mais em tratamento e ela falou para mim, você é minha última esperança. Fibromialgia, paciente com bruxismo, com DTM, paciente com cefaleia crônica diária, e ela não tinha mais, ela falou assim, 10 anos já convivendo com isso, eu não tenho mais esperança. E ela chegou comigo em novembro de 2025. A Joyce está vindo comigo agora uma vez a cada 15 dias. E ela, quando chegou comigo, era no nível de 11. Ela falou assim, existe do 11? Eu estou no nível 11. E ela escrevia para mim, ela falou assim, não tenho mais. E aí eu passei para um outro colega também, que é o Denis, que começou a tratar com ela a questão da hidroterapia. Hidroterapia porque ela não fazia mais nada, ela fazia exercício físico, ela fazia aula de dança, ela fazia aula de polidense, ela adorava fazer tudo isso. E ela parou a vida dela. Ela foi afastada do trabalho por 6 meses, depois mais 6 meses, e ela não conseguia mais ter vida. E ela só estava afastada, e ela vai voltar agora já no segundo semestre. E quando ela foi comigo agora, semana retrasada, ela, eu voltei para minha aula de polidense, já voltei para minha aula de dança, já voltei não sei o quê, já tá fazendo até demais. Eu falei, já tá até acelerada demais. Eu falei, ela já tá naquele... E ela falou, nossa, mas parece assim que eu não tenho nada. Ela chegou comigo miada, com o olho super baixo, ela só fazia assim, ela chegava comigo assim, ó. Eu posso deitar? Eu posso sentar? Agora ela chega rindo, sorrindo. Parece assim que o Carnaval de Salvador chegou dentro do consultório, sabe? Ela numa alegria. Gente, eu disse, foi só eu? Não. Eu simplesmente fui colocando os profissionais certos para ela do que ela deveria fazer. E ela foi fazendo direitinho como eu falei. Vamos fazer o correto? Vamos parar de fazer o errado? Vamos fazer o correto? E ela fez e deu certo. Que alegria.
deixa eu te falar duas coisas que acabam chegando para mim, que a gente acaba tratando com a dermatologia, na verdade, sobre toxina botulínica. Uma é para masseter. Tu vês com bons olhos o uso da toxina botulínica para pacientes que têm bruxismo? Eu ouvi a tua opinião, que alguns pacientes veem, a gente acaba fazendo esse benefício, sim. E te contar fazer um relato sobre uma paciente com neuralgia pós-herpética. Veio uma paciente com uma neuralgia pós-herpética que alguém disse para ela que era uma dor que era para sempre. Ela ia ter que conviver com isso. E era uma senhora idosa, com 94 anos. Imagina dar um diagnóstico desse para a pessoa. E eu simplesmente tratei com toxina botulínica e eu zerei a dor da neuralgia pós-herpética. Então, esse é um relato que eu estou te falando. E aí eu queria transportar isso para a questão do masseter. Na tua experiência, vale a pena fazer a toxina? Ela é útil? Ela pode gerar algum tipo de rebote depois? Nesse paciente que tem bruxismo, não só a volta do bruxismo, mas volta da dor, tu tens visto alguma coisa nesse sentido ou tu és favorável à toxina? Vamos lá, primeiramente, boa pergunta. Eu gosto de falar nesse assunto. Ele é polêmico, mas ele tem que ser falado. Isso é fato. O bruxismo, vamos primeiro começar. O que é o bruxismo? A contração involuntária da musculatura mastigatória. É involuntária. Você não vai lá e fica... Eu quero apertar, eu quero ranger, eu quero bater. É involuntário. Quando você vê durante o dia, você está fazendo o quê? Bom. Ou está se apertando, contraído e não sente. Só vai sentir no momento que você diz, nossa, eu não estou conseguindo abrir a boca, eu estou sentindo dor. Tá? Por isso que se diz involuntário, porque é um movimento, ou seja, uma ação que acontece dentro do teu cérebro. É sistema nervoso central. E depende de vários fatores para ter essa contração. Aí a pessoa só associa o quê? O estresse. Estresse. Não é só estresse. O bruxismo tem várias causas, gente. Desde refluxo pode levar a um bruxismo. Tá? Eu posso ter bruxismo por questão de estresse, ansiedade, fatores psiquiátricos, fatores neurológicos, tá? Crianças autistas, paralisia cerebral. Tem vários e vários que podem levar bruxismo. Tá? Tem ronco, apneia, tem várias coisas que podem levar. Tá? Então a gente tem que primeiro saber qual é o tipo de bruxismo. É bruxismo em vigília ou é bruxismo do sono? Aí eu tenho que saber, beleza. Qual a primeira base de linha que eu posso tratar a questão do bruxismo? Eu primeiro tenho que reeducar meu paciente. Se for um bruxismo do sono, se for um bruxismo em vigília, tá, o que eu vou fazer? Tá, esse paciente aqui tem ronco, apneia? Opa, tem que avaliar a questão do sono, porque se eu for colocar a placa, vai piorar a condição do meu paciente. Se eu colocar uma placa, que é a placa de acrílico, que todo mundo conhece, que não é placa de silicone, tá? A placa de silicone é contraindicada para quem tem bruxismo. Somente placa de acrílico. Isso para quem é dentista especialista em DTM, orofacial e bruxismo, entende super bem, tá? Ele vai dizer, não, é contraindicado. Ah, tem refluxo, também não usa, porque você aumenta, tá? A questão da salivação, aumenta ácido gástrico e potencializa, ou seja, piora a condição do bruxismo, tá? Então a gente tem que tratar o refluxo antes de colocar a questão na placa. Ah, esse paciente ali não tem nada. Já é realmente ali a questão de estresse, ansiedade, fator psiquiátrico, seja o que for. Beleza. Vamos tratar com a medicação? Eu posso colocar a medicação ali que vai acalmar mais o paciente, dar um relaxamento muscular. Aí no consultório, por exemplo, da fisioterapia, a gente coloca várias técnicas que a pessoa pode fazer durante o dia, tá? Pode melhorar a condição muscular, exercícios que podem fazer durante o dia. Tá? Um que eu adoro, que eu vou até falar aqui, que eu adoro falar, é do bochechão. Gente, não quer encostar os dentes, não quer tensionar? Faz o bochechão, desencosta os dentes, faz involuntariamente, tá ali, tá aqui, ó. Show. Você não está encostando o dente e você está o tempo todo alongando, você não está com aquela sensação de que está presa, tensionando. O bochechão, eu sempre gosto, assim, meus pacientes são viciados nesse tipo de exercício. Você está ali? Você quer matar seu marido? Faça o bochechão. Você não quer matar seu filho adolescente? Faz o bochechão. Então, assim, faz. Isso vai te aliviar naquele momento. Ou faz uma compressa fora da boca, dentro da boca. A maioria dos amazônicos tomam banho de água morna. E o que é como você pega o quê? Durante o banho, pega aquela água morna, coloca dentro da boca e fica. Incrível. Isso ajuda muito. Joelma, é um paciente que já tentou 1 ano, 2 anos,
não consegue, é um paciente que aperta muito, tensiona, vive num estresse. O Botox, ele é indicado. Se tu vê que o paciente já tentou de tudo e não tá dando certo, ou é um paciente que fala assim, caramba, eu quero pelo menos esse alívio instantâneo, porque a gente sabe que o Botox tem um tempo de vida. Ele é 4 meses. 4 meses, exatamente. 4 meses. E o que acontece? Ele vai dizer assim, pô, tem que fazer de novo. É só para aquele momento para aliviar a dor, não vai parar o bruxismo. Tem gente que pensa que a toxina botulínica vai parar o bruxismo. Não vai. Mesmo se você fizer a toxina botulínica na musculatura mastigatória, seja numa seta, seja no temporal, os dois juntos, o que vai acontecer durante o sono, se você tiver o bruxismo do sono, você vai continuar apertando e tensionando. Como assim? Mas eu não paralisei o músculo? Não, ele vai continuar mandando informação. Só que essa informação que ele vai mandar, ele vai dizer, peraí, tá paralisado, mas eu vou continuar mandando para musculaturas que estão próximas. E ele vai tentar fazer a força. E se você não tiver com placa, você vai causar algum problema sério. Então, a toxina é um elemento a mais que vai contribuir, mas ela isoladamente não resolve o problema. Não resolve o problema. E ela sempre está hoje, evidência científica, a toxina botulínica, ela é colocada, sim, como um tipo de tratamento, mas ela não é de primeira linha. Ela é como se fosse segunda linha. Já eu não aguento mais essa dor. Eu estou sentindo que eu não aguento mais, eu não estou dormindo, não estou conseguindo concentrar. É uma tensão que eu não consigo mais aliviar com compressa, com exercício, com medicamento, com nada. Posso fazer pontos de tensão da toxina botulínica? Estou sentindo que realmente estou num nível de estresse altíssimo, mesmo fazendo exercício físico, eu já viajei, já voltei. Tem pacientes assim, e eu falo, faz porque vai dar um alívio e vai te ajudar no nível de dor. Só que eu já falo, é temporário, é 4 meses. Se você não reeducar e começar a diminuir o teu nível de trabalho, de ansiedade, de estresse, se não for aquelas condições que eu falei, tá? Vai continuar. Aí o que o paciente vai querer fazer? A cada 4 meses repetir. Qual é o problema da repetição contínua? A 4 meses, 4 meses, 4 meses. Hoje já é evidenciado que se você fizer com muita frequência a toxina botulínica, uma seguida da outra, tá? Ela pode levar osteopenia, tá? Atrofia muscular e problemas sérios nas articulações. Tá? Na parte realmente óssea e muscular. Então, não é para você ficar repetindo a cada 4 meses. É uma coisa pontual. Aí eu fui lá e disse assim, coloca aqui que eu não aguento mais. É para aliviar a dor. Isso não vai te causar, não vai perder massa óssea, não vai ter atrofia muscular nisso não. Agora, se eu fizer 4 meses, e já tem estudo já falando que mais ou menos a partir de 1 ano e meio, 2 anos consecutivos, já leva a lesão ali na região muscular e óssea. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, aqui o paciente não tem problema. Eu sempre falo isso, tem paciente meu que chega. Mas eu digo, não vai ficar repetindo isso muito tempo. Você tem que tratar o quê? A causa do teu bruxismo. O que está causando o teu bruxismo? O bruxismo, ele tem controle. Ele posta muito bem aqui, eu estou lá na França, em Paris, tomando meu vinho, meu champanhe, né? Maravilhosa, sem nada. Cheguei em Manaus, comecei a ter estresse. Opa, peraí. Então eu vou mudar algumas coisas para diminuir a atividade cerebral. Porque, como eu falei, o bruxismo acontece no seu sistema nervoso central por o quê? Movimentos, ou seja, sinapses que estão acontecendo ali e tá levando isso para onde? Para a tua musculatura mastigatória. E aí você acaba apertando, tensionando, fazendo movimentos durante o dia. E à noite você se controla, tu vai dizer, não quero apertar, não quero ranger, não quero bater. Não tem como. Aí o que vai acontecer? Tudo que você faz durante o dia, tu vai jogar para a noite. Por isso que é a importância de você procurar um especialista nessa área. Tanto o dentista especialista nessa área, quanto o fisioterapeuta. Porque a placa, eu sempre falo, a placa ela também faz parte do tratamento, mas não é para todo mundo. E a placa ela vai evitar principalmente desgaste dos dentes, fratura, fissura, sensibilidade na questão gengival, sensibilidade muscular, dor de cabeça e dor para o pescoço. Porque toda essa área que eu sempre falo, isso aqui está tudo interligado. Então é muito comum um paciente sentir dor nessa área e começar a sentir dor no pescoço, sentir dor de cabeça, sentir dor no trapézio. Porque a área de cabeça, face e pescoço, nós temos a mesma via sensorial, que é o nervo trigêmeo. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Tá? A questão da composição muscular e a composição sensorial é a mesma. Então, assim, você leva para um ponto de por que quando eu sinto aqui eu começo a sentir dor fundo de olho? Dor na minha mandíbula? Porque a via sensorial é a mesma. Todo mundo vai, todo mundo vem. Perfeito. Olha, que alegria. Estamos chegando quase ao final. Uma pena, adorei. Ai, eu quero mais. Então, eu queria
abrir agora o microfone, as câmeras para tu fazer as tuas considerações finais, passares um pouco dos teus contatos, como as pessoas podem te encontrar e realmente te agradecer. Imensa satisfação de estar contigo aqui. A gente vai fazer outros programas, outros tem muita coisa para episódios, falar. a gente conversar, tem muita coisa para falar. Você para nos ensinar, para ensinar aos nossos seguidores, então está aberto para você fazer suas considerações finais e dar os seus contatos. Primeiramente, eu agradeço o convite. Nossa, fiquei honrada quando eu recebi. Eu falei, Giovanni, não acredito. E olha, quanto tempo. E eu fiquei muito feliz com o convite. Eu aceito trocentos convites que você me chamar, não tem problema. Eu venho com o maior carinho do mundo e dizer que, gente, toda dor, toda disfunção, toda patologia tem tratamento. Não acredite nisso, não. Você tem que conviver. Você tem que viver. Isso você ouve, né? Com frequência. Eu ouço com frequência. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. De que você não tem cura, você vai morrer com isso. Aceite porque você vai viver com dor, você vai viver com esse problema. Não acreditem. Tudo, gente, tem tratamento. Eu sempre falo isso, que se você tem fé, você consegue mover montanhas. Você tem milagre de tudo. Então acredite que tem tratamento. Existe, tem tratamento. E eu adoro pegar e fazer. Eu sou daquela birrenta, né? Não tem tratamento, agora que eu vou fazer mesmo. E agora que eu vou provar que tem. Então, eu quero que vocês entendam que a gente aqui da área da saúde, eu, o Dr. Ilner, os profissionais realmente que amam a profissão, a gente vai tentar de tudo oferecer o melhor. Que há de tecnologia, que há de evidência, que há de conhecimento para o público. Né? A gente não está tanto tempo no mercado se a gente não estivesse falando o que a gente sabe. Né? E a gente sabe que o que é em verdade se derruba muito fácil. Tá? Então, realmente, faça a coisa certa. Procure os profissionais corretos, porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença procurar o profissional correto. Né? Eu também já cometi erros com profissionais, que eu falei, poxa, tal, não sei o quê. Quando a gente vê... É aquele profissional. E existe, tá? Então, eu estou aqui para deixar esse recado e dizer para vocês que há, sim, sempre uma esperança para qualquer tipo de situação. Seja qual for na vida de vocês. Isso não se relata somente para a questão de patologias, dor, área da saúde. Serve para qualquer coisa da nossa vida, tá? Tudo a gente não pode perder duas coisas, fé e esperança. Nunca, tá? Então, eu tô aqui, se quiserem falar comigo, tô no meu Instagram, que é o doutora.joelma.magalhães. Doutora Joelma Magalhães. Tá? Então, eu tô aí nos contatos. E aí lá eu com certeza falo com vocês pelo direct, vai ser um prazer falar com todos. Obrigado, Joelma. Menos é tudo. Estamos terminando esse episódio. Você que está nos assistindo, siga o canal, dê um joinha, faça comentários. Eu vou te aguardar no próximo episódio. Beijão no coração.